Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta neste domingo, concluindo a terceira e a última parte da nossa série de estudos chamado Cônjuges Felizes e Abençoados. Vimos que essa felicidade e essa bênção advém das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão do Monte. Lá nós podemos já na primeira e na segunda ouvirmos sobre as primeiras bem-aventuranças, sobre esvaziar-se do espírito, pobre de espírito, os humildes, os que choram, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos. E hoje vamos falar da bem-aventurança sobre os puros de coração. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os puros de coração, pois foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Para que possamos ser puros de coração, é necessário a lavagem completa do nosso coração, dos nossos pecados, das nossas imperfeições. Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Hoje, como componentes, como membros do corpo de Cristo, fazemos parte desse povo particularmente seu. E ele nos diz que seremos felizes se buscarmos a purificação dos nossos corações, a manutenção dessa purificação. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo, mas é necessário que estejamos atentos, estejamos vigilantes em oração, para não cairmos nas tentações. E se cairmos, confessarmos os nossos pecados para sermos perdoados, porque precisamos manter os nossos corações puros. Esse povo, particularmente seu, dedicado à prática das boas obras, e não por causa de atos de justiça por nós praticados. Nós vimos no domingo passado que a fome e a sede de justiça não se trata de uma justiça feita a nós por conta das nossas obras. São consideradas por Deus como trapos de imundícia. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar, essa renovação do Espírito faz-se lá, como já falamos na primeira palestra, em que abordamos a primeira das bem-aventuranças. O pobre de espírito, que esvazia-se do seu espírito enganoso para dar lugar ao Espírito Santo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Por isso, são felizes os cônjuges puros de coração e abençoados por consequência. Felizes os puros de coração e que por isso servem e louvam o Senhor Deus com sinceridade. A pureza de coração tira toda e qualquer falsidade, todo e qualquer sentimento enganoso e faz com que nós possamos louvar ao Senhor Deus com sinceridade. Diz a palavra de Deus: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês e eu estamos servindo.
Quando nós estamos no trabalho, na escola, nós temos tantas contas a prestar. E normalmente, para que possamos progredir tanto na escola como no trabalho, nós procuramos fazer o nosso melhor. Aqui, Paulo está falando, é a Cristo Senhor que nós estamos servindo. Ele quer o melhor, Ele quer que amemos o nosso Deus, que a gente possa servi-lo de coração e de alma, que a gente possa louvar com sinceridade, com salmos, hinos e cânticos espirituais, para que possamos receber a herança prometida. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque para que permaneçam assim, nesta busca incessante da pureza do coração, evitam a aparência do mal. Às vezes nós estamos perto e às vezes até flertando com coisas que o mundo nos oferece, mas que ao nos envolvermos com essas coisas, iremos contaminar o nosso coração. Por isso, os puros de coração, eles evitam a aparência do mal. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Por isso, afastem-se de toda a forma de mal. Quem está em pé, olhe para que não caia. Muitas das vezes, nós achamos que somos capazes de resistir a tentações e nos aproximamos mais do que nos deveríamos. Queremos colocar a mão, queremos tocar, queremos ver, queremos participar, achando que isso não nos contaminará. Ledo engano. Os puros de coração evitam a aparência do mal, porque afastam-se de toda a forma de mal. Felizes os puros de coração, porque eles são obedientes a Deus e são moradas do seu Espírito. Nós somos templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E para tal, nós precisamos manter os nossos corações puros. A maneira de mantermos os nossos corações puros é obedecermos a Deus através daquilo que a sua palavra nos ensina. Portanto, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Mais uma vez, lembrando o alicerce das bem-aventuranças, a primeira das bem-aventuranças. Pobre de espírito, esvaziar-se do seu eu, do seu próprio entendimento, da sua própria sabedoria enganosa. Confie no Senhor e não se apoie nesse entendimento. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Esse versículo mostra e corrobora que felizes são os puros de coração, porque obedecem aos estatutos, à palavra de Deus, aos mandamentos, de todo o coração o buscam. Se alguém me ama, disse Jesus, obedecerá a minha palavra. Obedecendo a minha palavra, meu Pai, disse Jesus, o amará. E nós viremos a Ele e faremos morada nele. Fui crucificado com Cristo, disse Paulo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, temos corações puros. Somos felizes e abençoados.
Felizes os puros de coração, que se submetem sempre ao exame de Deus. Não é fácil propor a Deus que faça, que você ofereça o seu coração, o seu íntimo para uma averiguação, para um exame. Não que ele já não faça, porque Deus conhece você, conhece a mim, conhece os nossos desejos, o nosso coração. Mas veja, o salmista propõe a Deus, pede a Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quando ele faz isso, ele abre o seu coração, para que Deus tire todas as impurezas, para que ele possa discernir o que está errado na sua conduta, na sua vida. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Precisamos todos os dias nas nossas orações pedir a Deus que sonde os nossos corações e que nos mostre aquilo que precisamos consertar, aquilo que precisamos restaurar, aquilo que não estamos fazendo e que precisamos fazer. Porque felizes são os puros de coração, eles verão a Deus. Felizes os puros de coração, pois estão predestinados a serem semelhantes a Jesus Cristo. Aqui não estou fazendo nenhuma apologia à teoria da predestinação. A predestinação é uma consequência daqueles que aceitam a Cristo voluntariamente pelo seu livre-arbítrio e que entregam o seu coração, entregam o seu ser, aceitam a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. A partir daí, ele está predestinado a produzir bons frutos. Para os puros, todas as coisas são puras, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito e nós, os seus irmãos, através do seu sacrifício que nos tornou filhos por adoção de Deus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Quando Jesus voltar, quando o perfeito vier, nós, os imperfeitos, aí sim, seremos glorificados e poderemos vê-lo face a face, como ele é. Felizes os puros de coração, porque amam a Deus e guardam a sua palavra. Meus queridos, não é possível ter um coração puro sem que se ame a Deus e que se guarde a sua palavra. É uma condição sine qua non. Primeiro a gente ama a Deus e o obedece, guarda a sua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só amando a Deus e por amar a Deus, queremos agradá-lo, queremos fazer a sua vontade. A sua vontade está expressa na sua palavra. E aí sim, poderemos dizer que estamos em busca de um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, a oração do salmista, e renova dentro de mim um espírito estável. Mais uma vez, o pobre de espírito, que abandona o seu eu, o seu espírito, dá lugar a um espírito estável, um espírito que vem do alto, que vem de Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Você ama a Deus? Quantas vezes nós declaramos que amamos a Deus, mas não o obedecemos? O próprio Jesus fala:
chamam-me de Senhor e de Senhor, mas não fazem a minha vontade. Quando a gente ama, a gente quer agradar, a gente quer servir, a gente quer fazer a vontade da pessoa que a gente ama. E a vontade da pessoa de Deus em nossas vidas é que possamos ter corações puros. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhe falado. Esta é a palavra que purifica o nosso coração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, pedindo a Deus que santificasse os seus discípulos na verdade e declarando que a palavra é a verdade. Felizes os puros de coração, porque um coração puro é o propósito da nossa redenção. A busca incessante pelo coração puro é um propósito para a nossa redenção. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Primeiro, com o coração você crê. Depois, com a boca, confessa para a salvação. E aí, você vai poder dizer: e eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim como você conhece seu próximo, assim como você conhece seu pastor, assim como você conhece sua esposa, assim como você conhece seus filhos. Um coração puro lhe garantirá que você conhecerá a Deus como a qualquer outro. O verá face a face. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que o rejeitam não verão. Aqueles que se rebelam, aqueles que negam a Cristo e que negaram no passado, eles não verão a Deus. Não da maneira em que os puros de coração verão, dizendo: vinde benditos de meu Pai. E não o vendo dizendo: afastem-se de mim, porque não os conheço. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Sabia que Adão pecaria, mas não desistiu de nós, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus é santo. A santidade de Deus não pode estar na presença de alguém impuro. Lembram de Moisés? Quando se aproximou da sarça ardente? Não é possível, a não ser na glorificação, quando receberemos novos corpos. E aí sim, veremos a Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos santificados, fomos separados. Agora, cabe a nós mantermos e buscarmos agora a santidade. Sede santo, porque eu sou santo. E a santidade está ligada à pureza do coração. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possam eu, você e todos do corpo de Cristo aqui nesta igreja vermos finalmente a Deus.
Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mais uma bem-aventurança. Mais um atributo que, quando praticado, torna o homem e a mulher feliz, tornam o marido e a esposa feliz, tornam a família feliz e, por consequência, abençoada, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores, mas pacificar não é receber uma lápide no cemitério. Alguns cemitérios, principalmente nos Estados Unidos, não abrem mão das lápides. Rest in peace. Descanse em paz. Não é essa paz que Jesus está falando. Não é essa pacificação. Não é a nossa morte. Não é simplesmente estabelecer uma trégua. Paz é paz. Trégua significa que a guerra continua. Pacificar não é fugir do confronto. Não seremos pacificadores se não enfrentarmos aquilo que os falsos profetas têm ensinado. Enfrentar sobre todos os aspectos a garantia e a manutenção da moralidade da família, do nosso casamento, através da leitura da palavra de Deus. Não adianta fugir desse confronto. Isso não é pacificar. Você não está sendo um pacificador, você está sendo um covarde se fugir do confronto. Pacificar não é sacrificar a justiça. Ou seja, abrir mão da palavra, abrir mão dos conceitos bíblicos. Pelo menos me deixe em paz, não vou mais discutir. Não, isso não é pacificar. Mais uma vez é fugir do confronto, é sacrificar a justiça por uma falsa paz. Pacificar não é sacrificar a verdade, não é admitir, não é concordar, não é se conformar com as mentiras que Satanás tem apregoado neste mundo, com as quais, muitas das vezes, temos nos identificado. Por isso, tão importante esse texto de Paulo. Em breve estaremos, talvez no ano que vem, apresentando a vocês uma nova série chamada Casamentos Transformados por Deus. E o texto base será esse, de Romanos. Não vos conformeis, não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que possam experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as suas vidas. Por isso, pacificar não é sacrificar a verdade, não é se amoldar ao errado, é confrontar, ainda que pareça um paradoxo, mas o pacificador, ele não é por si só um pacificador que aceita mentiras. Disse Jesus: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Muitas das vezes, todas essas pacificações aqui, que não são, na verdade, características de um pacificador, estão de acordo com aquilo que o mundo considera paz, e não com aquela que Jesus dá. É uma paz que transcende o entendimento de quem não conhece a Jesus Cristo. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Jeremias falando, paz, paz, eles dizem, quando não há paz alguma. É o que temos visto no mundo em que vivemos atualmente. A palavra-chave é paz. Queremos paz.
Todos os governos, todas as potências querem paz, mas todas estão preparadas para a guerra, cada vez mais investindo em armas de alto poder destrutivo. Vemos aí passeatas no nosso estado, no nosso município, principalmente. Queremos paz quando alguém é atingido por uma bala perdida. Queremos paz quando há confrontos e quando pessoas inocentes acabam sendo mortas. Mas esses que vestem camisas brancas pedindo a paz, muitas das vezes são cofinanciadores do crime organizado, porque consomem produtos que sustentam este crime do qual eles querem agora a paz. Por isso, Jeremias, como se nos dias de hoje, está nos dizendo: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Tratam de uma paz que não é a paz de Cristo. Paz dizem quando não há paz alguma. E é o que hoje nós temos visto no mundo inteiro. Paz, todos a querem, mas ela não existe. Felizes os pacificadores, porque esses sim estão em paz com Deus e consigo mesmo. Quando Adão pecou, nós ficamos sujeitos à ira de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo conteve a ira de Deus para aqueles que o receberam. E aí sim, passamos a ter paz com Deus, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus através do seu sangue. Hoje nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo e sua morte na cruz e seu sangue precioso derramado. Porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O nosso castigo foi colocado sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A verdadeira paz com Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos restaurados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Os pacificadores são, por si só, pacificadores, porque eles têm paz com Deus e consigo mesmo. Felizes os pacificadores, pois fazem sempre o bem e estão em paz com o próximo. Ser pacificador não combina com fazer o mal, fazer o errado. Tem tudo a ver com fazer o bem e fazer o que é certo. Deus nos chamou para vivermos em paz. Há uma carta de Paulo em que Paulo fala: o Deus da paz. Façam todo o possível para viver em paz com todos. A partir daqui do nosso corpo, em Cristo, Igreja Batista do Parque São Basílio. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, afaste-se do mal e faça o bem. O pacificador só faz o bem. Ele busca a paz com perseverança. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Palavra de Paulo à igreja de Roma. E para a nossa igreja e para a nossa união nos dias de hoje. Felizes os pacificadores, pois são como um sábio que semeia o fruto da justiça em paz. O que é isso? Tiago, capítulo 3, versos 17 e 18 nos diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, e depois pacífica. Pacificador, ele tem
sabedoria, não sua, do alto. Ele é amável, compreensiva. Essa sabedoria é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Porque o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Guardem esse texto. O fruto da justiça. Fome e sede de justiça. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Semeia-se em paz para os pacificadores. Felizes os pacificadores, porque são honrados por apaziguar contendas e conflitos. Quantas vezes, ao invés de apaziguar, a gente acirra os ânimos, a gente toma partido, a gente incita. Isso não é ser um pacificador. É uma honra dar fim a contendas, diz Salomão. Se você é uma pessoa que é considerado como um pacificador, que você tem a fama de dar fim a controvérsias, a brigas, é uma honra. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Felizes são os pacificadores, porque eles são embaixadores da reconciliação com Deus. Nós vemos aí o nosso país tem embaixadas em diversos países. Esses embaixadores são os porta-vozes do governo maior do nosso país. Nós, como pacificadores, somos embaixadores do governo maior, que é Deus. E esses embaixadores atuam como pacificadores na reconciliação com Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Hoje nós temos tantas igrejas com tantas contendas, com tantos conflitos, que não demora a surgir um novo ministério. Ministério da Reconciliação, onde as pessoas vão ser tratadas por um ministro que vai visitar pessoas que estão em contendas, em conflitos, que não se falam. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Quando nós estamos falando de Cristo, nós estamos atuando como pacificadores, nós estamos falando da paz de Cristo, nós estamos falando para as pessoas que eles precisam ter paz com Deus, e por isso somos chamados de embaixadores. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Um pacificador está sempre falando a mensagem da reconciliação e conclamando as pessoas: reconciliem-se com Deus. Felizes os pacificadores, porque eles refletem o caráter de Deus em sua vida. Lá na primeira palestra nós falamos, as bem-aventuranças são características, atributos do caráter da vida cristã, desejáveis por Deus em nossa vida. Ser um pacificador é demonstrar o caráter de Deus em nossa vida. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Príncipe da Paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Antes de incitar, antes de acirrar os ânimos, que a paz seja o juiz no teu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Imagine um corpo onde os membros, os órgãos, os tecidos estão em guerra. Esse corpo está fadado à morte. Porque são eles que anunciam o evangelho da paz de Cristo. Sim, são os pacificadores. São eles que vão anunciar o evangelho da paz de Cristo a todo pecador. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Disse Jesus quando enviou os discípulos às cidades. O seu Deus reina. Se houver ali um homem de paz, os discípulos deveriam dizer: a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Os felizes, os pacificadores, é o que diz o texto, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Por consequência, vai ser feliz e abençoado. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, papaizinho. Através do Espírito de Deus é que, quando recebemos, podemos chamar a Deus de papai. Ao vencedor, diz o livro de Apocalipse, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Os pacificadores são vencedores. Terão direito a sentar-se com Cristo no trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Disse Jesus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Fome e sede de justiça. E agora perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Eles pertencem ao reino dos céus. Os perseguidos pelo próprio erro? Não. Isso não. Eles não são felizes. Ser feliz por causa da justiça e perseguido por causa da justiça, se você cometeu algum delito, a justiça vai atrás de você. Com certeza não é essa felicidade que está se referindo o texto, principalmente porque ninguém está feliz com a justiça no seu encalço. Perseguidos por violar a lei? Não, não são felizes. Perseguidos pela própria negligência? Não, eles não são felizes. Perseguidos pela própria mentira? Também não. Não traz felicidade. Pelo contrário, a mentira dá grãos de areia na boca. É saborosa no início, mas depois... Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 20. Portanto, que é a vantagem de suportar açoites, perseguições, por terem cometido mal, errado, violado a lei, negligentes, mentirosos? Estão sendo perseguidos? Não há vantagem nenhuma. Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, felizes os perseguidos por causa da justiça, por causa do bem.
Isso é louvável diante de Deus. Felizes e perseguidos por causa da justiça, e que por isso são odiados pelo mundo. Nós temos visto a igreja perseguida. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Já viram aquela situação onde um funcionário está num local onde a maioria está vivendo no erro, numa corrupção, num ato ilícito? Essas pessoas odeiam, principalmente porque vão chamar essa pessoa para compactuar com aquilo e ele não vai aceitar. E aí, os que praticam o mal vão odiá-lo e vão persegui-lo, temendo que, por causa dele, que não está compactuando, as más obras dele sejam manifestas. Se o mundo os odeia, disse Jesus, tenho em mente que antes me odiou. Estamos agora na etapa onde uma felicidade, ser feliz, não parece ser compatível com ser perseguido. Imagina. Mas é o que Jesus disse no Sermão do Monte. Se você está sendo perseguido por causa do bem, isto é louvável. Felizes e perseguidos por causa da justiça e que são submetidos a sofrimentos. Temos visto aí nos relatos, nos momentos missionários, quantos sofrimentos. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia, disse Jesus. Nós fomos tirados do mundo. Daí a preocupação de Paulo para que nós não tenhamos comunhão com o mundo. Muitas das vezes por conveniência, por comodidade, por tranquilidade, preferimos viver de uma maneira como se estivéssemos no mundo. Mas a bem da verdade não estamos nem no mundo e nem com Cristo. Já disse alguém, ficar em cima do muro é estar com o inimigo, porque o muro pertence a ele. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Quantos mártires nós tivemos? Discípulos que foram decapitados, apedrejados, jogados de precipício, lançados à fera, crucificados de cabeça para baixo. Nenhum desses sofrimentos pode ser comparado com a glória que será revelada quando estivermos lá no céu com Cristo e pudermos conhecer os mártires, os grandes apóstolos, aqueles que, de fato, fizeram a diferença no mundo em que vivemos. Felizes os perseguidos por causa da justiça e que não desanimam, não se desesperam, não se sentem abandonados e nem destruídos. Muitas das vezes, quando estamos diante da perseguição, a nossa tendência é desanimar. Imagina, missionários, lá na janela 1040, ou em outras janelas que atualmente foram criadas, países que perseguem os cristãos. Eles não desanimam, não se desesperam, não se sentem abandonados e nem destruídos, porque eles estão como Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, 8 a 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. São palavras difíceis para nós, para mim, nos dias de hoje.
mas há aqueles que estão vivendo isso nos dias de hoje. Vivemos num país, até o momento, com liberdade religiosa, mas não sabemos o que há de vir. Ou melhor, sabemos. Não queremos muitas vezes pensar, mesmo porque basta a cada dia seu próprio mal. Mas que a palavra de Deus nos mostra que há um futuro de perseguição a se aproximar, isso a palavra de Deus nos mostra. Felizes os perseguidos por causa da justiça e que ainda assim, são piedosos e abençoados. De vez em quando o pastor fala que nós não temos que ter ódio daqueles muçulmanos que praticam atos terroristas, tantas atrocidades. Aqui está, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Paulo, Timóteo e Romano. Felizes os perseguidos por causa da justiça e que têm fé. Mantenha a sua fé, perseveram na sua fé. Epístola de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Difícil para nós, cada vez mais, por conta da nossa falta de fé, aceitarmos essa palavra na nossa vida. Nós queremos felicidade, prosperidade, mas a Bíblia está falando, felizes os perseguidos. Como é possível? É um paradoxo. Mas esse paradoxo não pode ser para nós cristãos. Porque Jesus já estava falando isso lá no Sermão do Monte. Ele foi perseguido, ele foi morto, foi açoitado, morte de cruz. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Felizes os perseguidos por causa da justiça e que ainda assim amam e oram pelos que os perseguem. Já pensou? Amar alguém que quer te matar, alguém que quer te fazer mal. Orar pela saúde dele, orar pela família dele, orar pelo bem-estar dele. Tudo isso foi falado no complemento do Sermão do Monte. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seriam perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Paulo, a igreja de Tessalônica. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, isso é Paulo, preso, açoitado, decapitado, amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que o amaldiçoem. Orem por aqueles que os maltratam. Por isso Paulo era um imitador de Cristo. E nós precisamos também, através de Paulo, imitar a Cristo. Para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas, como, ainda que perseguidos, amando os nossos perseguidores, orando por eles, e seremos felizes. Felizes serão vocês quando por minha causa, por causa de Cristo, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vimos o pastor recentemente falando de alguém num país onde a perseguição é muito séria, que foi acusado por um colega de que ele tinha falado mal do Alcorão e que estava condenado à morte. Deus interveio e ele hoje está livre.
Mas não tenham dúvidas, muitos outros foram condenados e mortos por conta de calúnias levantadas por aqueles que os perseguiam. Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados, e ainda passarem fome e sede, suportando maus tratos. Estamos entrando no ápice do sofrimento, meus irmãos. E todo esse sofrimento está respaldado e garantido com felicidade, como bênção, como bem-aventurança. Paulo aos Coríntios, dizendo, até agora, estamos passando fome. Vocês que estão me ouvindo, já passaram verdadeiramente fome, sede e necessidade de roupa, e estamos sendo tratados brutalmente. Aquelas pessoas que estão nas prisões, nesses países perseguidores, estão passando por isso e muito mais. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Será que estamos dispostos a nos tornar a escória do mundo, o lixo do mundo, por Jesus Cristo, assim como Paulo fez essa escolha? Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados, e odiados por confessarem seus pecados a Deus e por se declararem perdoados pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo. Não precisa ir longe. Tem muitas pessoas no trabalho, na escola, nos meios onde eu passei, que declaravam aqui no século XX e agora no século XXI, que eu ouvi, o ódio que eles tinham de ouvir os crentes dizerem que eles estavam salvos. Os crentes reconhecerem que eram pecadores, mas que confessavam os pecados e eram perdoados. Quantas dessas pessoas não aceitavam e não aceitam isso? Quer dizer que faz o que quer, mata, rouba, e agora vem me dizer que está salvo. Que é isso? Isso não existe. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Disse Jesus àqueles discípulos, que depois se tornaram os apóstolos juntamente com Paulo. E ainda assim, eles não desistiram. Seguiram em frente. Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados por proclamarem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Hoje nós vivemos num país onde nós podemos proclamar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E ainda assim não o fazemos. Não há nada que nos impeça. As leis do país nos permitem, através da liberdade religiosa. Não sofremos nenhuma perseguição como os apóstolos receberam, e nem como aqueles que estão naqueles países estão sendo perseguidos. Temos proclamado esta verdade? Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Atos 5, 40 a 42. Depois ordenaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Estavam lá falando de Jesus, prenderam, açoitaram, sai, e não me fale mais no nome de Jesus. O que é que eles fizeram? Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Essas partes da Bíblia, né? E essas histórias verdadeiras, muitas das vezes a gente
não se atém. A gente, na verdade, diz assim, tanto problema, essa pandemia, tanta coisa ruim. Quero falar de coisas boas. A Bíblia fala de coisas boas e de coisas ruins. Nesse caso aqui, são coisas ruins que aconteciam aos apóstolos, mas que os tornaram mártires por Cristo Jesus Cristo. E felizes, porque eram insultados, perseguidos e caluniados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não adiantava, prendia, açoitava. Eles saíram, se sentiam cada vez mais orgulhosos por isso e continuavam pregando. Esta é a igreja primitiva. Que semelhança aqui no nosso país nós podemos ver entre esta igreja primitiva e a igreja dos nossos dias aqui no nosso país. A semelhança maior está com aqueles que estão onde há perseguição. Eles estão vivendo o que os apóstolos viveram. Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados, por declararem que são herdeiros do reino dos céus por causa do sangue redentor de Jesus Cristo. Aquilo que nós deveríamos falar constantemente, postar constantemente, já que as redes sociais são os veículos de comunicação. Somos herdeiros do reino dos céus por causa do sangue redentor de Jesus Cristo. Disse Jesus, bem-aventurados serão vocês. Opa! Bem-aventurados, felizes, abençoados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau. Países onde filhos de muçulmanos perdem o direito de se tornarem filhos, perdem o direito de trabalhar, perdem o direito de serem pais, de serem mães. Eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus Cristo. Regozijem-se. Regozijar-se vem de gozo, vem de júbilo, vem de deleite. Não é uma alegria circunstancial. É um gozo eterno que você recebe e que vai com você até a tua morte, onde você vai depois glorificar o nome de Deus. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Olha aí, gozo é diferente de alegria. Alegria é euforia. Essa euforia, a circunstância é o gozo de ser perseguido, porque grande é a sua recompensa no céu. Qual será a nossa recompensa no céu? A Bíblia fala de galardão. Você já parou para estudar sobre isso? Qual o galardão que está esperando por nós? Ouro, ferro, prata, palha. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Os profetas foram perseguidos muitas vezes pelo próprio povo, porque vinham e falavam aquilo que Deus mandava falar. Perseguidos, caluniados, insultados. Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados, e ainda assim permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. Será que se acontecer isso conosco, a gente mantém? A gente continua declarando que Jesus Cristo é o nosso Salvador? Continua professando a nossa fé? Ou a gente desiste? Uns foram torturados e recusaram-se, inclusive, a ser libertados.
Outros enfrentaram zombaria e açoites. E outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, vivos. O irmão já passou uma faquinha no dedo assim, serrotinho para ver? Imagina ser cerrado ao meio. Postos à prova, mortos ao fio de espada. Mas o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, felizes por serem insultados, perseguidos e caluniados. Felizes os que por minha causa foram insultados, perseguidos e caluniados, e depois de açoitados, depois de presos, ainda cantarem hinos de louvor a Deus. Lembram onde isso aconteceu? Acho que todos sabem. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Imagina, desnudados, todos olhando, a humilhação, e o açoite, o chicote, até o sangue sair. Depois de serem, veja, severamente açoitados. Não foi meia dúzia de chicotadas, meus irmãos. Não foi meia dúzia de açoites. Eles foram severamente açoitados e nus. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Mas, por volta da meia-noite, o que acontecia com Paulo? Estavam lá gemendo? Estavam lá murmurando? Que eu fui fazer isso? Que dor, não aguento mais. Não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E através disso, estavam indiretamente falando de Jesus Cristo, porque os outros presos os ouviam, inclusive o carcereiro. Aqui começou a conversão do carcereiro. Lembra? Quando houve o tremor, as celas se abriram, e mediante as ordens que ele recebeu, de não deixá-los fugir, ia tirar a própria vida. Paulo e Silas impediram. E imediatamente ele perguntou: meu Deus, o que é isso? Um homem açoitado severamente, cantando, falando de Jesus Cristo. Eu quero isso para a minha vida. O que eu preciso fazer para que eu e minha causa sejamos salvos? Maravilhoso, né, meus irmãos? Felizes, perseguidos, insultados, caluniados, açoitados, maltratados. Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados, e enfrentando a morte, ainda se declararem vencedores por Cristo. Quem é que no corredor da morte pode se achar um vencedor? Quem que está próximo a ser executado pode ser que venceu alguma coisa? Mas eles podiam, porque o próprio Paulo nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Quem nos separará do amor de Deus? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. A gente acorda e a gente hoje quer enfrentar qualquer coisa, até uma condição cheia, mas ninguém quer enfrentar a morte.
Mas eles enfrentavam a morte todos os dias. Eram considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Já acordavam sabendo que poderiam naquele dia serem condenados como ovelhas para serem mortas. Mas em todas estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou fio da espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A gente gosta de recitar que somos vencedores, mas precisamos entender em que contexto eles se consideravam vencedores. Não estou desvalorizando as nossas vitórias, nem o nosso sentimento de vencedores em Cristo, mas não podem se comparar com aqueles que os mártires de Cristo sofreram. Felizes os que por minha causa forem insultados, perseguidos e caluniados, e afirmarem a certeza de que nada poderá separá-los do amor de Cristo. Pois Paulo continua dizendo: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, inclusive açoites, insultos, calúnias, perseguição, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, terminando essa série, cônjuges felizes e abençoados, eu tenho certeza que qualquer um homem, qualquer uma mulher, qualquer homem que seja marido, qualquer mulher que seja esposa, ou que seja filho, ou que ainda esteja solteiro, em qualquer circunstância, pode ser feliz e abençoado. O caminho é aquele que Jesus declarou no monte, para que seja feliz e abençoado, ainda que perseguido, ainda que caluniado, mas sendo pobre de espírito, chorando, sendo humilde, tendo sede e fome de justiça, sendo misericordioso. Maridos, esposas, que possamos buscar diariamente em nossas vidas o exercício de todos esses atributos ideais e necessários ao caráter cristão, que foram citados por Jesus no Sermão do Monte, para que assim, como casais bem-aventurados, possamos ser felizes e abençoados. Amém. Nesta semana, se vierem as tempestades, as lutas, as perseguições, as tentações, os sofrimentos e os problemas, nos apresentaremos diante de Deus em oração, e Ele nos dará a vitória. Encerramos este ciclo de palestras específicas com o título Casais Felizes e Abençoados. E encerramos também, neste ano, a nossa participação na União de Casais online. Se Deus permitir, presencialmente ou ainda online, esperamos retornar no próximo ano. Que Deus a todos nós abençoe. Amém.